Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Nós vamos falar sobre o chamado de Moisés nessa noite. Nós falamos sobre Jetro no ambiente de Moisés e tem a ver com o que o Senhor tem movido, sobretudo nessa última semana, esse despertamento de sermos resposta, como Jetro foi resposta. Nós ministramos aqui na quinta-feira, inclusive faço votos para que você que tenha disponibilidade na quinta-feira, não perca a oportunidade de estar aqui, quinta-feira às 19h30, tem sido um treinamento, se eu posso assim dizer, ministerial, espiritual, um derramar poderoso de Deus, através de palavras que o Senhor tem liberado. Então todas as quintas é o nosso culto oficial da semana. Terça, nós temos a Rede nos Lares, queremos cuidar de você, te ajudar na caminhada cristã, e a Rede dos Lares é esse ambiente, que acontece em vários lares, inclusive a partir de março nós vamos multiplicar, para a gente poder alcançar. O nosso objetivo é termos redes nos lares, pequenos grupos em todos os bairros de Governador Valadares. Então em março agora, logo depois do carnaval, nós vamos multiplicar e nós teremos mais bairros para a glória de Jesus alcançados, com rede de jovens, rede de mulheres, rede de adolescentes e rede de homens. E nós vamos continuar nessa missão de espalhar o amor de Deus. Agora vamos ter lá no bairro Santa Rita, né, também, rede de homens, rede de mulheres no bairro Santa Rita. Vamos ter ali provavelmente no bairro Santa Helena também, né, rede de jovens em nome de Jesus. Eu estou esquecendo, no bairro de Lourdes, vamos também ter. Vamos ter no centro mais redes, né, no centro também. Aonde? Vila Mariana, teremos também uma nova rede ali de mulheres. Mais algum lugar que eu estou esquecendo? Castanheira que tem. Onde? Bairro Esplanada, também nós teremos. Então, olha a oportunidade para a gente poder crescer em Cristo, tem sido maravilhoso. As nossas redes são quase 350 pessoas, né, Paulinho? Que estão distribuídos aproximadamente todas as terças-feiras nos lares, quase 350 irmãos distribuídos aí. E você que ainda não faz parte, não perca a oportunidade. Toda terça, 19h30, adolescentes, jovens, homens e mulheres, as nossas redes dos lares têm sido uma bênção. E quinta-feira, nós nos concentramos aqui nesse ambiente para juntos clamarmos ao Senhor e sermos forjados como resposta de Deus para onde o Senhor nos chamar. Então hoje nós vamos falar sobre Êxodo 3, um texto que é muito conhecido por nós, que é o chamado de Moisés. Nós falamos no domingo passado do Jetro no ambiente de Moisés, né? Ele foi até o deserto, conversou com Moisés, e agora nós vamos ver o Moisés no ambiente do Jetro, e o que ele viveu ali nesse ambiente de Jetro, que vai ser de inspiração, despertamento, como resposta. Nós temos resposta de Deus para aquilo que o Senhor está nos chamando, em nome de Jesus. Assentado como você está, Êxodo 3, verso 1 a seguir, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Agora é ele lá. Nós voltamos alguns poucos meses aí. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, ele na terra de Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Agora o capítulo de número 4. Então aqui nós estamos vendo o chamado, Moisés trabalhando de boa, Deus se manifesta através de uma sarça, que pega fogo, mas não se consome, e a voz de Deus o chama: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. Capítulo 4, verso 10. Agora um capítulo para frente, sequência aí ao chamado de Moisés. Verso 10, Êxodo 4, 10 diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor. Primeiro ele falou: eis-me aqui. Agora segue o diálogo. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Verso 12.
Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Verso 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies o quê? Outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse: você não tem o seu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim, verso 16, 17, para finalizar: assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Carícia, por gentileza, você faz essa oração, colocando diante de Deus esse momento em que vamos ouvir a voz do Senhor através da palavra. Santíssimo Deus, nós louvamos o nome do Senhor e te bendizemos por tua palavra. Cremos, ó Deus, que a tua palavra é verdade e ela fala aos nossos corações. Que os nossos ouvidos sejam atentos, abertos a ouvir a voz do Senhor. Que possamos colocar em prática aqui todos os ensinamentos aqui nos dito, ó Pai, em nome de Jesus. Que possamos seguir a voz do Senhor e te obedecer em tudo. Nós colocamos mais uma vez o teu servo nas tuas mãos, que será instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor tem a dizer a esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus está chamando Moisés para ser resposta do céu, resposta dele para uma nação. Chamando Moisés para ser resposta para uma nação que estava oprimida, escravizada, já num período de 430 anos. E aqui nós vamos ver algumas posturas de Moisés que vão nos alinhar para sermos também resposta de Deus. E muitas das posturas de Moisés são posturas nossas, que Deus vai nos tratar através desse texto. Bom, nós como seres humanos, nós nos revelamos como verdadeiros mestres na arte de dar desculpas. A gente é fera. Se tem uma coisa que a gente não é treinado, mas a gente sabe fazer, é dar desculpas. O tempo todo, no dia a dia, a gente arruma sempre uma justificativa que parece ser plausível, mas a gente sabe que no fundo não é, porque essa é a realidade da desculpa. Você fala, mas no fundo você sabe que essa não é uma realidade, daquilo que você está justificando como se fosse. Mas o tempo todo nós estamos sempre sendo tomados por ocasiões em que a gente dá desculpas, o tempo todo. Vamos colocar do geral para a gente poder trazer para as particularidades da vida com Deus, da caminhada. Por exemplo, eu mesmo sou um mestre, já falei isso aqui, o mestre dá desculpa no que tange a ter que fazer uma atividade física. Eu faço por consciência, vou lá semanalmente, eu sei que não parece mesmo, mas eu faço porque eu tenho conhecimento. Minha digníssima esposa traz as instruções, eu entendo sobre isso, então eu não posso ser burro, de sabedor daquilo que vai fazer bem e não fazer. Mas mesmo assim, o tempo todo, eu estou dando desculpas. Estou cansado hoje. Nossa, ontem, pregação, amanhã mesmo. É um dia que eu mais dou desculpa, é segunda-feira, que eu estou exausto do domingo. Não, estou cansado demais, gente. Vou não. Desculpa. Se quiser, vai, sim ou não? A gente dá desculpa. Uma vez eu tinha acabado o plano lá paga, lá, semestral. Venceu o plano. Só o cara chegar e ligar. Não, venceu o plano, depois eu faço. A gente é mestre da desculpa. Mestre da desculpa para poder, talvez, não perder uns quilinhos, A gente arruma sempre a desculpa. Não, mas lá em casa todo mundo só compra bobeira. Não tem jeito lá em casa. O ambiente não favorece, então eu não faço. A gente é mestre para poder dar desculpas. Assim, se a gente pegar, a gente vai ver em todas as áreas da nossa vida. Na vida financeira, se tiver por que você não economiza, não faz? A gente sempre arruma uma desculpa. Não, está difícil e tal. A gente é mestre em dar desculpas em praticamente toda a área da nossa vida. No que tange a vida espiritual, é muito fácil a gente perceber isso. A gente dá desculpa para não orar. Você orou hoje? Orou ontem? Por que não orou? Não, foi corrido o dia. A gente dá desculpa para... Tem mais, gente. para não ler a palavra. A gente dá desculpa para não se servir no reino. Não servir, nossa, minha agenda. A gente sempre tem. O que é uma desculpa? A desculpa é uma evasiva.
é uma justificativa que é não plausível, ou seja, é algo que a gente, que é válido só na ótica de quem fala, mas que no fundo a gente sabe que ela não se tem como base a verdade contundente, que na verdade se eu quiser fazer, eu faço, e às vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. A gente sabe, às vezes não é porque eu não tenho capacidade, é porque falta realmente um posicionamento de coragem. Então, desculpa é uma evasiva, é uma justificativa, no dicionário, uma justificativa não plausível, um argumento que é válido apenas na ótica de quem o apresenta. Então, normalmente a gente dá desculpas quando a gente quer, primeiro, fugir de responsabilidades, fugir de algum compromisso, a gente cria uma desculpa. Você pode ir lá e aí a gente acaba resvalando o pé nessas desculpas em verdadeiras mentiras. O que começa a muitas vezes ferir o nosso caráter. E aí a gente precisa fazer perguntas, por exemplo, ser sincero com a gente mesmo. Será que as razões que eu apresento, elas são de fato verdadeiras? Ou se realmente eu quisesse fazer, eu faria? Será que as razões que você apresenta em relação a qualquer área da sua vida, seja no casamento, não, mas casou sabendo que eu sou assim. Será que você, de fato, essas razões que você apresenta são verdadeiras? Ou se você quisesse mudar, você mudaria? Eu não tenho tempo, meu filho, por causa disso. Será que são verdadeiras? Ou se de fato você pudesse mudar, encontrar um tempo, você encontraria? Como nós temos nos portado a partir das coisas rotineiras, do nosso dia a dia, que nos cerca, acerca das desculpas. E a gente precisa começar a mergulhar um pouco sobre essas coisas que são aparentemente comuns no nosso dia a dia, e perceber que quando nós nos tornamos esses mestres em dar desculpas, isso é um comportamento, na verdade, autodestrutivo. Porque quem é o maior prejudicado nessa relação? Quando eu arrumo desculpa para não cuidar da minha saúde, quando eu arrumo desculpa para não melhorar em relação ao meu casamento, quando eu arrumo desculpa para não poder me envolver no reino, quando eu arrumo desculpa para não poder orar, para não poder ler a Bíblia, e etc. Quem é o maior prejudicado, gente? Somos nós mesmos. Então a desculpa, na verdade, é um comportamento autodestrutivo. É quando a mente, ela trabalha, a sua mente trabalha contra você mesmo. E te leva a viver momentos realmente terríveis da sua vida. Eu anotei uma frase que eu achei interessante, porque diz assim: o futuro, o seu futuro, o meu futuro, ele é construído pelas decisões que você toma e não pelas desculpas que você dá. O nosso futuro é construído pelas decisões que a gente toma e não pelas desculpas que a gente dá. Quem tem sido eu e você? Nessa arte diária, seja familiar, seja profissional, seja de um sonho ou projeto, seja na saúde física, seja na vida espiritual. Quem tem sido eu e você? Nessa arte de dar desculpas. Agora, qual que é a grande tragédia? A grande tragédia é quando a gente quer dar desculpas, quando a gente quer dar desculpas para aquele que conhece a nossa essência. A grande tragédia é a gente querer dar desculpas para aquele que nos criou e conhece o nosso próprio coração mais do que o quê? A gente mesmo. E nós achamos que quando nós damos desculpas em relação ao que Deus nos manda fazer, ao que Deus nos chama para fazer, ao que Deus nos direciona para poder fazer, às vezes a gente acha que Deus vai engolir as nossas desculpas. Será que Deus vai engolir as nossas desculpas? Ele conhece de fato a essência por trás daquilo que a gente está resistindo. Às vezes as pessoas podem, entre aspas, engolir as nossas desculpas. Talvez a gente pode camuflar na nossa mente, fingir que a gente acredita, mas existe um Deus que é onisciente. Existe um Deus que conhece o mais profundo do nosso coração. E Ele sabe de fato que aquilo que Ele está nos mandando, nos chamando, nos direcionando para fazer, nós podemos fazer. Será que existem coisas que Deus mandou eu e você fazer e nós estamos arrumando desculpas e não fazendo? Comece a pensar algo. Deus te deu uma direção. Deus falou sobre algo que você precisa mudar. Deus falou sobre algo que você precisa se posicionar.
Deus falou sobre algo que você precisa dar um passo e assumir, talvez um chamado, ministério. E qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a minha e a sua postura diante de Deus? A gente olha para esse texto e a gente vê o Moisés aqui antes da experiência com a sarça ardente. A gente vê o Moisés aqui antes desse trajeto que a gente já caminhou um bom tempo aqui com Moisés, né, já percorreu um bom tempo aí com Moisés. A gente essa parte aqui de Moisés é quando ele tem o primeiro encontro ali com Deus, da sarça que pega o fogo, mas ela não se consome. E antes dessa experiência com Deus, você vai ver que Moisés, ele arruma muitas desculpas para não ser resposta de Deus para aquilo que o Senhor quer que ele faça. Deus está chamando como resposta. Às vezes o Senhor já está falando ao seu coração desde o nosso momento de oração, em que o Senhor está te chamando para ser resposta. Talvez dentro da sua casa, a mudança do casamento, é que Deus está falando, você precisa ser a resposta daquilo que você deseja ver. Às vezes o Senhor está te chamando como resposta para a vida do seu filho. Talvez a gente delega para a mãe, ou delega para o pai, e Deus está falando, você deve ser a resposta daquilo que você deseja ver. Às vezes o Senhor está te chamando para ser a resposta no seu ambiente de trabalho, e você está terceirizando, está esperando outra pessoa vir. E Deus está te convocando para se posicionar, porque Ele quer que você use. Qual a desculpa que nós temos dado? Então nós olhamos aqui para a vida de Moisés, e vemos que ele é um camarada assim, gênio, um ninja, né, como diz a expressão, um mestre, para poder dar as desculpas. E Deus engoliu as desculpas de Moisés, gente? Sim ou não? Não. E aí você acha que Deus está engolindo ou vai engolir as nossas? Você acha que Deus está engolindo ou vai engolir as nossas desculpas? E eu fiquei pensando, porque as desculpas de Moisés acabou trazendo um juízo de Deus sobre a vida dele, porque Deus se irou no final de tantas desculpas que ele estava dando. E eu fico pensando, trazendo isso para o meu coração, será que a forma como eu tenho dado como resposta diante de Deus, eu estou atraindo o favor de Deus ou a ira de Deus sobre a minha vida? Será que as minhas desculpas não estão verdadeiramente construindo o juízo de Deus contra a minha vida? Aí você olha para Moisés, como a gente já está existem 3 períodos da vida de Moisés. O primeiro período, quando ele é educado lá no Egito, 40 anos. Ele fica lá sendo cuidado, quando ele é pego pela filha de Faraó, fica 40 anos recebendo ali instruções. Depois ele mata um egípcio para salvar um israelita. Uma das pessoas veio, um israelita veio, ele foge. Nessa fugitiva dele, ele vai para o deserto, onde ele conhece a esposa, conhece o Jetro, se torna um funcionário do sogro, e ali ele fica 40 anos. Então a primeira vez, 40 anos no Egito. Depois 40 anos, você vai ver o Moisés lá no deserto. E aqui esse texto fala justamente desse final dos 40 anos, porque vai começar os 40 anos depois da libertação do povo. Final desses 40 anos. E o terceiro período é justamente quando ele já está com 80 anos, que 40 anos no Egito, 40 anos como pastor, né, tomando conta ali das ovelhas, do gado do seu sogro. Os outros 40 anos, ele vai ali assumir o chamado de Deus na sua vida. E interessante que o texto nos fala aqui com clareza, no verso de número 1, que era um dia comum. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte até o Horebe. Um dia comum. Um dia comum, uma sarça começa a pegar fogo, mas não se consumia. No dia comum, o sobrenatural se manifesta ali na vida de Moisés. No dia comum de trabalho dele, o Senhor chega e muda completamente a história daquele homem. Um dia comum. Que dia é hoje? Hoje é dia o quê? 16, né? Um dia comum. Um dia comum, segunda-feira pode ser um dia comum. Hoje pode ser um dia comum. Quantos domingos à noite você já veio na igreja? Mas hoje pode ser
o dia da revelação do sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje pode ser um domingo comum, mas hoje pode se tornar o dia em que você vai viver o que você nunca viveu na sua trajetória de vida. Hoje pode ser o dia em que você, nos seus domingos rotineiros com família, num ambiente agradável, de uma presença de Deus, o Senhor se revele sobre você e para você como você nunca ouviu, como você nunca o ouviu. Um dia comum. E eu quero declarar sobre essa casa, que em dias comuns e sobre a sua vida, em dias comuns, o sobrenatural vai surpreender a sua história. Eu quero declarar com base na palavra de Deus, que em dias comuns, o que você nunca viveu, vai vir do céu sobre a sua história, vai vir do céu sobre a sua casa, vai vir do céu sobre a sua caminhada com Deus em nome de Jesus. Um dia comum, você lá no seu devocional, eu tenho declarado isso sobre esse altar e eu creio. E um dia comum que você estiver lá no seu devocional, no seu momento com Deus, antes de você se envolver com tantas atividades diárias, um dia comum, o Senhor vai se revelar no seu secreto, no seu quarto em secreto, talvez de forma mais intensa do que num ambiente como esse, num dia comum. Eles não estavam no ambiente de templo, eles não estavam diante de uma sinagoga, não estavam no tabernáculo que nem existia, mas no meio do deserto, no meio do seu ambiente de trabalho, trazendo um gado de um lado para o outro, o Senhor se revelou de forma sobrenatural. Eu quero declarar surpresas dos céus, chamados sendo ativados, respostas sobrenaturais vão chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em um dia comum, para a glória de Jesus. E quem sabe esse dia é hoje. E quem sabe você está aqui sem nenhuma expectativa. Quem sabe você veio para uma noite comum. Quem sabe estou só trocando gado de um lugar para o outro. Estou sentado na mesma cadeira. Mas o Senhor falando, no céu não. No céu eu marquei para marcar o seu coração, para fazer você ver, ouvir e viver o que você nunca viveu, para a glória dele. Um dia comum, algo sobrenatural acontece. Interessante, e já começa a nos confrontar, porque foi justamente durante o trabalho de Moisés. Entenda algo sobre o chamado de Deus, que você já sabe, que Deus chama justamente pessoas ocupadas para poder servir no seu reino. Essa é uma desculpa que você já pode assim, riscar, porque para Deus não está valendo. Não é para mim não, é para Deus. Deus só chama pessoas o quê, gente? À toa? Deus só chama pessoas o quê? Ocupadas. Pergunta para quem está do seu lado, você está meio sem tempo essa semana aí? Alguém, você está meio sem tempo na sua rotina? Cuidado que você é alvo de Deus. Cuidado que você é alvo de Deus. Cuidado que o Senhor está olhando justamente para você. E falo isso não é só na experiência de Moisés não. Eu falo isso não é só a experiência de Moisés não, porque Moisés está lá cuidando do gado. No meio do deserto, cuidando do gado do sogro, de repente o Senhor se revela. Aí você olha para Gideão, ele está fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Num dia comum, um anjo senta numa árvore e começa a chamá-lo para ser libertador de um povo no meio do seu ambiente de trabalho. Você olha para homens como o próprio Samuel, que está servindo lá no tabernáculo, sim, mas de repente ele ouve numa noite a voz do Senhor dizendo: Samuel, Samuel. Num dia da sua rotina profissional, você vai ver Davi cuidando das poucas ovelhas do seu pai, até que ele recebe um chamado para levar os queijos, né? Davi era mineiro, vai levar os queijos lá para os seus irmãos que estavam sendo confrontados pelo gigante Golias. E um dia comum, o Senhor faz com que Davi ganhe como um trampolim para se aproximar da promessa do reinado. Em um dia comum, no meio do seu ambiente de trabalho, você vai ver Eliseu que está arando a terra, e de repente vem Elias e lança a capa. No meio do ambiente de trabalho, você olha para os 4 dos 12 discípulos, 4 dos 12 estão na pescaria, estão pescando peixes, trabalham nessa área, e o Senhor passa e os chama. O Senhor chama pessoas ocupadas para poder servir e cumprir os seus propósitos na terra. Você olha para Mateus, ele é um coletor lá de impostos, Mateus 9:9, e você vai ver mais uma vez, no meio do ambiente de trabalho, Deus despertando e dando a esse homem uma missão. Então o fato de eu ter um trabalho secular não serve de desculpas para Deus, para a gente servir no reino. E tanto que se você olhar a história dos avivamentos, você vai ver que Deus chama justamente, são esses homens mesmo. O Moody, um grande evangelista, era sapateiro.
Charles Finney, um homem que carregou um avivamento poderoso, que 100 mil pessoas se converteram em menos de 4 meses. Ele era um advogado, que uma certa feita entrou numa mata e começou a clamar por mais da presença de Deus. E o Espírito de Deus veio sobre ele de uma forma tremenda. E aquele homem passava nas ruas, a presença de Deus era tão intensa que às vezes ele não precisava falar nada. E as pessoas eram compungidas no coração, as pessoas se quebrantavam por causa da presença de Deus. Charles Finney, advogado. Moody, sapateiro. Martin Lloyd Jones, um doutor médico, se tornou um escritor, um pregador e continuava atuando. Então a esfera profissional que você está, foi Deus que te colocou, e é lá que Ele quer te usar. Não precisa se tornar um pastor, não. É aonde Deus te colocou que Ele vai derramar unção, e você vai ser resposta do céu, nesse lugar, nesse ambiente, para essa cidade, no nome de Jesus. Então essa evasiva, essa desculpa do trabalho não cola para Deus. Então eu creio que Deus está nos chamando, Deus está nos despertando. Quem está entendendo sobre isso diz amém. Para ser resposta. Diga: eu serei resposta. Eu serei resposta. Diga comigo: eu serei resposta para minha casa, para o meu trabalho, para essa igreja, para essa cidade, e aonde o Senhor me levar, no nome de Jesus. Você pode exaltar o Senhor com uma salva de palmas, você pode glorificar Jesus sobre essa palavra, que o Senhor cele isso no nosso coração. Algumas desculpas que Moisés dá, que aí a gente já vê que não funciona. Então a gente tem que, na maestria de criar desculpas, a gente talvez vai ter que pensar em outras, mas não vale a pena, porque não vai dar certo. Uma das desculpas que ele dá está no verso 11, quando o Senhor o chama para poder ir libertar o povo de Israel, nessa experiência da sarça. O verso de número 11, se tiver jeito de colocar alguns versículos aí que eu for citando, vai ser ótimo. Êxodo 3:11, ele diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ou seja, eu não sou capaz. Essa é best-seller, né? Essa é a mais dita. Não sou capaz. Eu não tenho capacidade. Quando Moisés fala aqui, quem sou eu? Não é uma resposta que ele está dando, é existencial, uma dúvida existencial. Quem eu sou nessa vida? Qual é o propósito? Não, tanto que o texto diz: quem sou eu para ir a Faraó? Ou seja, é uma dúvida do seu potencial para cumprir uma missão que é ousada. E a missão de Moisés, gente, ele tinha assim, tudo para poder dar desculpas mesmo, porque não é uma missão fácil não. O cara que está lá, cuidando do gado, 40 anos, funcionário do sogro dele, ser chamado para, como se dissesse para você: Lucas, agora você vai lá, aonde a gente vai mandar o Lucas, hein? Lá em Guiné. E você vai chegar lá, Lucas, vai procurar o rei de lá, vai falar: olha, eu vou tirar esse povo daqui, nós vamos agora do norte da África para o sul da África, vamos viver um novo tempo, vamos adorar a Deus. Imagina essa missão, ter que chegar diante do faraó e falar que vai arrancar aquele povo de lá que servia de graça, porque era escravo, milhões de pessoas, perder essa mão de obra de graça. Loucura. E aí, obviamente, qualquer um de nós talvez faríamos a mesma coisa. Quem sou eu? Eu, Bruno? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então você vai ver aqui ele revelando de fato que não se sentia capaz, porque a tarefa era dificílima. E quantos de nós já nos sentimos da mesma forma, diante de tantos desafios da vida, de não nos sentimos capazes de vencer, ou do chamado de Deus, de um despertar de Deus, a gente não se sente capaz de assumir.
capaz de talvez no reino de Deus, de ensinar, capaz de liderar, capaz de servir. Quantas vezes isso bate no nosso coração? Só que a grande questão do chamado, aprenda isso e guarde no seu coração. A grande questão do chamado é entender que não é sobre quem eu sou, mas sobre quem Deus é. A grande questão do chamado para que a gente assuma a missão é entender que não é sobre quem eu sou. Não é eu não sou, mas é quem tu és. Tanto que a resposta de Deus no verso 12 para ele é: eu serei contigo. Ou seja, não tem a ver com você. Você realmente talvez não tenha capacidade, você realmente não pode, mas eu serei contigo. Ou seja, a resposta não tem a ver com você, Moisés, mas tem a ver com quem eu sou. Então, para entender sobre o chamado de Deus, eu não devo olhar para dentro, eu devo olhar para aquele que me chamou. Eu devo olhar para aquele que me confiou esse chamado, aquele que me confiou essa missão. Eu não devo olhar para quem eu sou, mas para quem Deus é na minha vida. De fato, eu não sou capaz de chegar diante de Faraó e talvez arrancar esse povo de lá. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é todo poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus que transforma todas as coisas. Para Ele não há impossíveis. Ele é Deus fiel, Ele é Deus santo, Ele é Deus verdadeiro, Ele é o Deus que tudo faz, Ele é o Deus que agindo ninguém pode impedir. É esse Deus que nós servimos, é Ele quem vai à frente de nós. Por isso não tem a ver com quem eu sou, não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com o poder daquele que me chamou. Ele é inigualável, aquele que me chamou, Ele venceu a morte. O que tem de grandioso para Ele? O que tem de demasiadamente difícil para Ele? Absolutamente nada. Agindo Deus, ninguém impedirá. Aleluia. Oh Espírito de Deus, o Senhor vai se revelar para vidas aqui nesse lugar. O Senhor vai revelar-se para corações aqui nesse lugar. Você ainda não conhece a grandeza de Deus, por isso que você ainda não deu o passo que deveria dar diante do que o Senhor te chamou. Tem arrumado desculpas, tem colocado outras coisas na sua vida, mas no coração, no âmago, no fundo, no cerne do seu coração, você sabe qual é o chamado de Deus. Pare de olhar para você, comece a olhar para o alto, se renda a Ele. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o Deus que te chamou e vai te sustentar. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero convidar você a levantar a sua mão por um instante. Sabe por quê? Porque o Senhor vai começar a revelar sobre vidas aqui. O Senhor vai começar a revelar para o seu coração. Receba da porção do Espírito, receba da porção da palavra de Deus, receba da porção da presença de Deus. É isso que Deus disse justamente para Moisés. Espírito de Deus. Moisés fala assim, eu não sou capaz. O que Deus diz para ele? Eu serei contigo. Sabe qual que é a garantia para você dar o passo e abandonar a desculpa? É a presença de Deus. O que você precisa não é de mais um curso, o que você precisa não é de mais uma confirmação, o que você precisa você já tem, é da presença dele. Eu serei contigo. Se você tem a presença dele, acabou. O mar vai se abrir. Se você tem a presença dele, a nuvem vai vir sobre a sua vida e vai te guardar. Se você tem a presença dele, isso basta, porque se o mar não se abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas. Oh Espírito Santo de Deus, que caia as escamas dos seus olhos, Saulo, que caia das escamas dos seus olhos, que você comece a ver esse Jesus que está diante de ti, esse Jesus que está se revelando a ti. O Senhor está falando para vidas aqui, que caia escamas dos seus olhos agora. Eles não tem como resistir àquilo que Deus lhe chamou, que Deus lhe otorgou, que Deus está queimando o teu coração. E o Senhor está trazendo a memória de gente aqui nessa noite, palavras proféticas, confirmações do secreto, daquilo que Ele te chamou. O Senhor está trazendo a memória, e se prepare, Ele está trazendo à tona isso, porque você será a resposta daquilo que Ele prometeu. Oh Espírito de Deus, eu não sou capaz,
Essa foi a fala de Moisés, dizendo: quem sou eu para ir? Ou seja, eu não sou capaz. Aí Deus está mostrando para Moisés: Moisés, eu serei contigo, porque não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com quem eu sou. Diz o texto: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviei. Verso 12: depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Sabe o que Deus está dando como garantia do chamado para a vida de Moisés? A presença: eu serei contigo, e uma promessa: vocês vão servir a mim nesse monte. Justamente ele volta lá para o monte, justamente o monte Sinai, o monte Horebe, e recebe ali os 10 mandamentos. Meu irmão, deixa eu dizer, as duas garantias que eu e você precisamos para aquilo que Deus nos chamou, nós já temos: é a presença e a promessa de Deus. Quem tem presença de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? É isso, basta se você tem a presença e tem uma palavra. Se você carrega a presença e tem uma palavra, nada será demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Então eu não sou capaz é uma evasiva, é uma justificativa não plausível, a qual o Senhor, Ele não vai se render diante dela. E essa talvez é uma das fortes desculpas. Cultive a presença. O Senhor está quebrando sofismas nessa noite, dardos inflamados do inimigo na mente de pessoas que está travando você de dar passos sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. Existem dardos do inimigo que estão inflamados na mente, inflamados, que viraram essas desculpas, essas evasivas. Mas o Senhor está quebrando no poder do nome dEle todo dardo do inimigo, toda mentira de Satanás contra a sua mente. Não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou, é propósito dEle. Ah, meu Deus, Tu és tremendo. Tu és tremendo, porque através de um homem posicionado, uma nação é liberta. Através de um homem posicionado, uma nação é liberta. O que Deus vai fazer na sua casa, hein? Sacerdote do lar, o que Deus vai fazer na sua casa nesse ano, hein? Começa a se posicionar e veja o que Deus vai fazer na sua casa. Através de um homem posicionado, uma nação de milhões de pessoas são libertas. Deus vai operar maravilhas através de homens posicionados. Deus vai fazer o inesperado. Algo que há anos não sai na sua casa, não acontece. Poder não se vê revelado, como há anos no Egito não se via poder revelado, como há anos não se via no Egito algo diferente de escravidão. Mas se levantou um homem posicionado, e aquilo que não via há anos se tornou uma realidade de cumprimento de promessa. E eu declaro isso sobre famílias aqui. Oh Jesus, homens posicionados, mulheres posicionadas, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Vocês verão coisas que há anos não via, ou que talvez nunca viu. Vai vir um tempo novo, vai vir algo novo, vai vir um olho novo. Quem crê recebe. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus consolidando palavras aqui. Eu sinto promessas de Deus sendo reativadas. Olha, eu vejo como se Deus estivesse soprando cinzas sobre promessas que estavam no coração. O Senhor vai reativar, o Senhor vai reacender. Está soprando cinzas, ó. Oh Jesus, e o fogo dessa promessa, dessa presença de Deus vai ser renovado. Ah Jesus, um homem posicionado no ministério, uma pessoa posicionada no seu ambiente de trabalho, uma pessoa posicionada nessa cidade, uma pessoa posicionada em Deus numa rede social. Oh Jesus, verá frutos que nunca imaginou. Espírito de Deus, eu não sou capaz. Já anula, já arrisca das suas desculpas, porque não tem a ver com quem você é, mas quem eu sou, diz o Senhor. Quem Ele é na nossa vida. E aí Moisés segue nas suas evasivas, e Moisés diz assim, nas suas expressões, que ele não tem também conhecimento. Verso de número 13, disse Moisés a Deus, uma segunda evasiva, uma segunda resposta, uma justificativa: eis que quando eu vier aos filhos de Israel
e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Ou seja, eu não tenho conhecimento suficiente. Se perguntar o nome, era algo que muito provavelmente ia acontecer, porque os egípcios eles adoravam muitos deuses, tanto que o povo de Israel carregou e era o tempo todo confrontado com essa idolatria. Em certa ocasião até fizeram um bezerro de ouro no deserto, porque era a cultura egípcia, muitos deuses, e os deuses tinham nome. Então Moisés, chegando ali em nome do Senhor, ia falar: quem é o nome? Qual é o nome desse que te chamou? Qual é o seu nome? Se me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Ou seja, eu não tenho conhecimento suficiente para realizar o que precisa ser realizado. Eu não tenho conhecimento suficiente para ser a resposta. Eu não tenho conhecimento suficiente para me posicionar diante desse chamado. Só que eu começo a observar que essa desculpa de Moisés não fazia sentido, porque ele fala isso no verso 13, mas no verso 6, Deus já havia se revelado a Moisés, quem ele era. Porque no verso de número 6 diz assim, ó: além disso, disse ele, antes dele falar quem que eu vou dizer que o Senhor é, além disso ele disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. Ou seja, ele sabia quem Deus era. Eu sou o Deus do seu pai, Terá. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Então ele pergunta: quem que eu vou dizer que o Senhor é? Ele já sabia. É assim que funcionam as nossas desculpas. A gente coloca uma justificativa que no fundo a gente sabe que não sustenta o que a gente está falando. É interessante que a resposta que Deus deu justamente para Moisés foi: eu sou o que eu sou. Quando ele chamou, já disse: eu sou o Deus de Abraão, aquele que cumpre, promete o Isaac e cumpre. Eu sou o Deus de Isaac, aquele que provê. Lembra do Isaac? Na terra de Gerar, semeou na terra desértica, um ano colheu 100 vezes mais. Eu sou o Deus de Jacó, aquele que transforma Jacó em Israel. Eu sou o Deus que cumpre, eu sou o Deus que provê, e eu sou o Deus que transforma. Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não tenho conhecimento. O que você precisa saber é que eu sou o Deus que cumpre, o Deus que provê e o Deus que transforma, o Deus da sua vida, o Deus eterno. O que você precisa ter não é mais de um conhecimento teológico, que é muito bom, mas é o conhecimento empírico, aquilo que Deus já fez na sua vida. O que você precisa ter é da revelação de Deus, mais do que o conhecimento teórico de Deus. Porque os fariseus e mestres da lei tinham a Torá aqui, ó, da cabeça, mas Deus vai lá e escolhe os homens que eram trabalhadores comuns, porque não se trata daquilo que eu carrego na mente, mas daquilo que eu carrego no coração. O que nós precisamos, nós já temos. Um Deus que provê, um Deus que cumpre, um Deus que transforma. E aí Deus responde: eu sou o que eu sou. Sabe o que isso está falando? Justamente sobre a eternidade de Deus. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente na sua vida. O mesmo Deus que te arrancou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, é o mesmo Deus que te chama, te levanta e te usa para a glória do nome dele, que te levanta como resposta dele. O mesmo Deus que já fez milagres na sua vida. Quem já recebeu uma cura? Quem já recebeu uma libertação? Quem já viveu uma provisão de Deus aqui, dá um sinal com a mão. Quem já viveu uma cura de Deus, dá um sinal com a mão. Quem já recebeu a salvação, a libertação de Deus, levanta a mão. Quem vive as promessas, quem já viveu uma promessa de Deus, levanta a sua mão.
esse é o mesmo ontem que fez da sua vida, é o mesmo que está aqui nessa noite, e é o mesmo que será para todo sempre na sua história. É aquele que vai estar contigo, Moisés, todos os dias, fazendo um maná surgindo do céu. É aquele que vai estar contigo quando a água faltar, mas vai brotar da rocha. É aquele que vai mandar a carne para poder sustentar ao povo. Esse mesmo Deus, o Deus que você conhece na essência, é esse Deus que vai estar contigo. Então a gente coloca muitas vezes uma desculpa. Pode vir, ministro de louvor, pode vir. Eu não tenho conhecimento. Qual é o seu nome? O que eu lhe direi? Eu sou o que eu sou. O que o Senhor precisa para a gente poder carregar é um relacionamento com Ele, porque Ele é o mesmo que venceu a morte, é o que está presente aqui nessa noite pelo seu Espírito. O mesmo que curou cegos, o mesmo que curou o paralítico, é o que está presente aqui nessa noite, e é o que estará conosco todos os dias, até que Ele venha. Quem sou eu? Eu não me sinto capaz. O que eu vou dizer para eles? Eu não tenho conhecimento. E Ele fala, esse povo é difícil. O verso de número 1 do capítulo 4, eles não vão crer. Ou seja, o coração é duro. A missão, querido, entenda uma coisa, a missão ela sempre será maior que você. A missão que Deus te chamou, seja para a sua casa, seja no cuidado do seu trabalho, seja no chamado do ministério, seja algo que Deus está colocando aí no seu coração, ela sempre será maior do que você, mas nunca será maior do que aquele que te chamou. A nossa missão, o chamado de Deus como resposta, imagina Moisés para uma nação, seja nós para uma cidade, seja nós para nossa casa, seja nós para o nosso casamento, é sempre maior do que a gente, mas ela nunca é maior do que aquele que nos chamou. Porque maior, vamos dizer juntos esse verso, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais uma vez bem forte, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diz para você mesmo, se está em mim, vamos lá, 1, 2, 3 e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você pode celebrar a presença dele, você pode dar glória a Ele. Eu não sou capaz. Riscou. Eu não tenho conhecimento suficiente. Riscou. Discípulos não tinham conhecimento suficiente. Moisés não tinha conhecimento suficiente. Ele fez no poder e na presença. Eliseu, Gideão, não tinha. A missão é difícil, sempre vai ser maior do que você, mas nunca vai ser maior do que o Deus que você serve, do que o Deus que nós servimos. Ele fala, eu não sou eloquente, ou seja, eu não tenho essa habilidade. E aí mais uma vez, Moisés querendo olhar para dentro, e Deus falando, olha para o alto. Porque a gente o tempo todo arruma desculpa, porque a gente está sempre olhando para nós, a gente está colocando os olhos no lugar errado. A gente tem que colocar os olhos naquele que nos chamou, é olhar para a cruz, é olhar para o chamado, para o propósito de Deus. E aí você vai ver que no final Ele quer transferir a responsabilidade, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Aí Deus se irou contra ele, providenciou Arão. Mas qual que foi essa última desculpa que ativou, depois de quase, sei lá, umas 5 desculpas ali que pelo menos, que ativou, que despertou, que trouxe, que externou, talvez a melhor palavra, a ira de Deus? Foi quando ele quis terceirizar aquilo que Deus o chamou para fazer. Isso externou a ira de Deus, quando eu quero terceirizar aquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso que a gente tem dito que nós precisamos ser a resposta daquilo que a gente deseja ver. Falamos sobre Neemias na quinta-feira. Talvez o que te mais traz desconforto, como incomodou Neemias, talvez é justamente nesse lugar onde Deus quer te colocar como resposta. Isso do âmbito particular para o âmbito geral. Seja no casamento,
seja em relação ao filho, seja em relação ao ambiente de trabalho, seja em relação ao ministério. Sejamos a resposta daquilo que nós desejamos ver. Nós nos tornamos dessa habilidade de ser mestres em dar desculpas. Nós somos mestres em terceirizar para o outro as responsabilidades. Desde o Éden, ó, né, Jans? Desde o Éden, pessoal, ó. É a mulher que não me deixa, né? É a serpente. Terceiriza aquilo que é responsabilidade minha, aquilo que é responsabilidade sua, de se posicionar. Então hoje Deus está nos chamando para nos posicionarmos sobre o chamado que Ele nos tem chamado, tem nos confiado, para sermos respostas, sabendo que quando eu começo a arrumar desculpas demais, eu estou construindo mais juízo sobre a minha vida do que graça de Deus. Então hoje é noite da gente abandonar as nossas melhores desculpas e nos posicionarmos para sermos respostas do chamado de Deus na nossa vida, no nome de Jesus. Quem entendeu diz amém. Quero convidar você a colocar-se de pé. Abandone as suas melhores desculpas e se posicione. Moisés, que está aqui nessa noite, qual a posição que você precisa tomar dentro da sua casa? Qual a posição que você precisa tomar dentro do seu ambiente de trabalho? Qual a posição que você precisa tomar dentro do corpo de Cristo? No corpo de Cristo, estou falando da igreja, simplesmente. Não, estou falando do corpo, porque se eu fui alcançado, Cristo é o cabeça e nós somos corpo, fui alcançado pela graça, faço parte do corpo de Cristo. Onde eu preciso me posicionar como um dos membros do corpo? E você sabe, não precisa de ninguém chegar, apontar e falar. O que Deus está nos mostrando aqui nessa noite é que a gente precisa abandonar as nossas melhores desculpas, porque as de Moisés foi fera, foi top, foi inteligente, mas não conseguiu convencer a Deus. Para de olhar para dentro, começa a olhar para o alto. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com a glória dele, tem a ver com o propósito dele, tem a ver com a vontade dele. Te dá uma notícia: você foi feito por ele, a barriguinha lá da sua mãe, igual o Lucas está sendo formado. Abrindo parênteses, gratidão pelas palavras de bênção sobre a nossa casa. Fechando parênteses, você não foi formado só por ele, mas você foi formado para ele, para viver para ele. A vida passa assim, ó, rápido, como uma fumaça, como uma neblina. Aí vem a eternidade. Se a gente não relaciona com Cristo aqui nessa terra, o que a gente vai fazer no céu? O que a gente vai fazer no céu se a gente não tem prazer de relacionar com Cristo aqui nessa terra? Então o Senhor está nos chamando hoje para nos posicionarmos na essência daquilo que Ele nos criou, para viver para a glória dEle, em nome de Jesus, amém?